Qual seria sua reação ao ver manchetes como estas nos principais jornais do país? Um erro que destruiu a vida de pessoas honestas. Entenda o caso da escola base. Tudo começou em uma pequena escola infantil na zona sul de São Paulo, que era administrada por pessoas comuns, trabalhadores, professores, gente que dedicou a vida à educação infantil, juntaram as economias para investir em um sonho. Na época tudo ia muito bem, e a escola já tinha mais de 70 alunos. Os proprietários inicialmente eram o casal Shimada, Maria Aparecida e o Sr. Jorge Shimada. Depois vieram como sócios Paula Millen e, na época, o seu marido, Maurício Monteiro. Mas então, uma denúncia mudou tudo. Na casa, a mãe de um aluno observa o filho fazendo movimentos como se imitasse sexo. Então ela pergunta à criança onde teria aprendido aquilo. E o garoto teria respondido que viu na TV, no período em que estava na escola. A criança não tira isso do nada. Ela não vê coisa pornográfica, ela não lê ainda. Ela só pode escutar a televisão, ver desenho, tá entendendo? Alguma coisa assim, porque filme pornográfico em casa não tem. Jamais a gente assistiu. Então ele não sabe o que é isso, tá entendendo? Agora ele falar que viu esse filme é o que me estranhou. A mãe então desconfia que a criança estaria sendo abusada sexualmente ou molestada dentro da escola. E contou a uma outra mãe de aluno que passou a concordar com tudo aquilo e acreditando que também poderia ser possível. Decididas, as mulheres fizeram o que qualquer mãe deveria fazer. Procuraram a delegacia de polícia e registraram um boletim de ocorrência, e foi aí que começou o primeiro erro. Antes mesmo de concluir a investigação, de forma leviana e pouco profissional, os nomes dos acusados foram divulgados. O delegado Edelson Lemos passa a convocar a imprensa para dar entrevistas sobre o fato. Ficamos assustados com a maneira que o delegado estava fazendo, porque tomamos conhecimento de que a imprensa estava sendo convocada. Ele telefonava para o jornal e avisava, olha, telefonava para o Valmir Salaro na Globo, para diversos órgãos de imprensa, chamando, convocando. Eles vão tentar desmontar toda a acusação, toda a prova, é uma estratégia deles. Delegado, existem fatos que o senhor está guardando, escondendo, tentando manter em sigilo para que não prejudicar as investigações, inclusive não está mostrando nem para os advogados de defesa? É uma pergunta delicada que para o futuro a gente deixa para responder. A autoridade policial alimentava a imprensa alimentava o pânico. Os donos de uma escola de São Paulo são acusados de abuso sexual contra crianças de até 4 anos de idade. E então as casas foram apedrejadas, a escola foi destruída, os acusados passaram a receber ameaças de morte. Na prática, já não precisava mais de julgamento. O tribunal já estava montado. Na primeira delegacia na seccional no centro da cidade, tinha mais repórteres, fecharam as ruas, colocaram cavaletes, que é para o povo não avançar e não linchar a gente. Eu lembro a Paula chorando muito, chegando na delegacia e chorando muito. Você chegou a molestar alguma criança? Não, somos inocentes. Tava cheio assim, de repórter, uma briga para falar, tudo. Eu lembro que quando eu cheguei muito tensa, muito assustada. Eu era uma menina, não entendendo nada do que estava acontecendo, já tinha acabado com a escola, já tinha acabado com a minha casa, já tinha acabado com tudo, então eu estava... Eu espero em Deus, que Deus ilumine os policiais para que a verdade venha à tona. Nós somos inocentes. E o mais assustador é que as provas nunca apareceram. Exames médicos nunca confirmaram abuso, depoimentos eram contraditórios e as versões mudavam, sempre para piorar ainda mais toda a história. Mas ninguém queria saber a versão dos acusados. Afinal, o Brasil dos anos 90 queria ver o espetáculo. Lembrando que naquela época não havia internet como temos hoje. E para o povo, o pensamento era simples. Se passou na TV, é porque é verdade. E como parte da imprensa abandonou completamente o jornalismo e também passou a julgar, não tinha mais investigação nem questionamento. A lógica era simples. Quanto maior o horror, maior a audiência.
E então a verdade começa a aparecer. Acusado de conduzir mal as investigações e dar declarações precipitadas, o delegado Lemos foi afastado do caso. E o inquérito começou então a desmoronar. Uma psicóloga da Delegacia da Mulher desconsiderou totalmente a descrição feita pelas crianças. Tinha que fazer a ludoterapia, que é uma das técnicas da psicologia, com as crianças, e não foi uma criança, 2 crianças, foram 72 crianças, não atendidos como uma terapia, mas eles foram ouvidos, eles foram acolhidos. Nós brincamos, a gente brincava muito. Às vezes, eles iam na delegacia para brincar, apenas para brincar. E eu observava o comportamento deles e depois eu anotava. Chegando à conclusão que elas foram conduzidas a confirmar a história e que não constatou nenhum trauma que indicasse qualquer abuso. Eu, Dr. Gerson e Dr. Carrasco, nos encontrávamos na primeira seccional para falar sobre o caso. Eram muitas vertentes que nós tínhamos que ver, e o Dr. Gerson e o Dr. Carrasco, eles sempre fizeram muita questão de me ouvir, e aí eu tinha que estudar toda a história para poder falar alguma coisa para eles. Não existiam provas, não existia materialidade, não existia crime comprovado. O caso foi definitivamente arquivado pelo juiz Francisco Galvão Bueno, no dia 11 de junho do mesmo ano. O inquérito, com mais de 1000 páginas, terminou inocentando todos os acusados. Esse caso teve reputações destruídas e teve até a escola depredada. Só que até agora, nada de concreto se provou. É mais um exemplo de como se deve tomar cuidado na ação policial e também no noticiário da imprensa com o pré-julgamento e a condenação antecipada dos acusados. Mas já era tarde. A escola base havia falido, as famílias estavam destruídas, a reputação dos acusados jamais seria recuperada. Décadas depois da tragédia, vieram algumas indenizações. A justiça brasileira passou então a condenar o Estado e diversos veículos de imprensa pelo dano causado aos inocentes. O governo de São Paulo foi responsabilizado pela atuação precipitada da investigação policial. O tribunal reconheceu que houve imprudência grave durante a condução do caso. Diversos veículos de comunicação também foram condenados. Em uma das decisões, desembargadores afirmaram que manchetes sensacionalistas extrapolam o direito de informar e ajudam a alimentar um verdadeiro linchamento público. Apesar disso, eu inclusive me recrimino porque houve uma enorme, uma extraordinária incompetência da imprensa brasileira. O caso da escola base, ele fica permanentemente na minha cabeça. Fica. Eu acordo de madrugada, sabe? Ele vem, sabe? De uma forma cíclica na minha cabeça. Puxa, a imagem daquelas pessoas eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. E o que aconteceu é uma mistura de muitos sentimentos, de muitas sensações tristes, ruins, mas eu tenho o dever de fazer essa reflexão a respeito desse caso, para que o erro que eu cometi não seja cometido por novos jornalistas, pelos jornalistas que estão no dia a dia. Hoje, décadas depois da tragédia, o caso é estudado em faculdades de jornalismo de todo o Brasil. Para muitos professores e jornalistas, a cobertura da escola base representa uma das maiores falhas da história da imprensa sobre os limites da ética entre informar e condenar. Essa questão de discutir escola base em sala de aula, o senhor já faz isso há quanto tempo? Sempre faz isso? Os alunos já estão acostumados com isso? Como é que é? Eu brinco com os alunos, olha gente, no primeiro dia de aula, eu prometo não falar do caso escola base, mas é impossível a gente deixar de recordar. Quando a gente tem professores que vão ensinar a gente, que vão mostrar, que vão explicar esse caso pra gente, é muito mais fácil a gente estar lá fora e pensar, putz, eu já ouvi falar dessa história, eu não vou por esse caminho, é melhor eu ir por outro, é melhor eu ser um pouco mais atento. Espero de coração, e como psicóloga também, que eu tive um tempo com eles, né, que hoje eles adultos, que sejam adultos felizes.
E se não estiverem felizes, que procure ajuda. Se alguma coisa não estiver resolvida para eles, é muito importante que fiquem resolvida. Eu sempre pensei muito no abuso emocional para que essas crianças se tornassem adultos felizes. E é o que eu desejo, que eles sejam felizes. Quantas pessoas ainda são condenadas primeiro e investigadas depois? E quando a verdade aparece, quem devolve a vida destruída? Se esse documentário fez você refletir, deixe um comentário. Inscreva-se para receber outros vídeos sobre fatos reais como este.